O aroma de café fresco mal conseguia disfarçar o nervosismo que borbulhava em Hye-jin. O novo escritório, com sua vista panorâmica de Seul, era tudo o que ela sempre quis. A promoção para gerente da divisão de marketing da Bloom Cosmetics coroava anos de dedicação e trabalho duro. Aos 30 anos, Hye-jin irradiava confiança, vestida com um tailleur impecável e o cabelo perfeitamente alinhado. Era conhecida por sua eficiência, seu senso de estilo inquestionável, e admitia-se em sussurros pelos colegas por sua leve tendência a ser mandona. Ela gostava de ter controle, de que tudo corresse como planejado. E naquele momento, o plano era simples: causar uma ótima primeira impressão. A porta se abriu, interrompendo seus pensamentos. Um homem alto, com um sorriso torto e um ar despreocupado, entrou no escritório. Seus olhos escuros varreram o ambiente, pousando em Hye-jin com uma expressão que ela tentou decifrar. Era familiar, incrivelmente familiar. Um choque percorreu seu corpo, congelando-a por um instante. Tae-young, impossível. 6 anos. 6 anos desde que ele simplesmente desapareceu, deixando para trás um vazio inexplicável e um bolo de aniversário com velas acesas. Sem uma mensagem, sem um telefonema, sem nada. A dor daquele abandono, embora atenuada pelo tempo, ainda latejava em algum lugar profundo dentro dela. E ali estava ele, em carne e osso, com o mesmo olhar travesso que a fazia perder o fôlego na faculdade. "Então você é a nova gerente?" perguntou Tae-young, sua voz grave preenchendo o espaço. Ele se aproximou, estendendo a mão. "Prazer em conhecê-la formalmente. Eu sou Kim Tae-young." Hye-jin apertou sua mão, sentindo um turbilhão de emoções. Raiva, confusão e uma pontada de atração. Ela se forçou a manter a compostura, oferecendo um sorriso profissional que não chegava aos olhos. "O prazer é meu, diretor Kim." Hye-jin. O título soou estranho, quase irônico, vindo de seus lábios. A formalidade, no entanto, era apenas uma fachada. A tensão entre os dois era palpável, uma corrente elétrica invisível que carregava o ar. Tae-young a observava com um brilho, divertido nos olhos, como se estivesse se divertindo com o desconforto dela. E para piorar a situação, a secretária anunciou que Tae-young se mudara para o apartamento ao lado do dela, no complexo residencial Evergreen. O universo parecia conspirar para transformar sua vida em uma comédia romântica daquelas que ela tanto desprezava. A ideia de cruzar com ele no elevador, no corredor, ou pior, ter que ouvir suas músicas altas à noite, era insuportável. Hye-jin era uma pessoa organizada, que apreciava a tranquilidade. Tae-young, pelo que ela se lembrava, era o oposto. Impulsivo, imprevisível e um desastre ambulante. As primeiras semanas foram um caos. Reuniões de trabalho se transformavam em duelos silenciosos, com Hye-jin apresentando relatórios impecáveis e Tae-young respondendo com comentários sarcásticos e sugestões ousadas. Eles discordavam em tudo, desde a estratégia de marketing para o novo batom da Bloom até a melhor forma de organizar a mesa do escritório. A disputa por uma vaga no estacionamento se tornou uma rotina, com cada um tentando sabotar o outro, de maneiras cada vez mais criativas. Hye-jin, normalmente tão controlada, se via respondendo às provocações de Tae-young com comentários afiados e olhares furiosos. A vida no Evergreen não era mais tranquila. Hye-jin se acostumou a ouvir o som de Tae-young praticando passos de dança K-pop em horários impróprios, a sentir o cheiro de comida queimada vindo do seu apartamento e a encontrar mensagens engraçadas deixadas em seu para-brisa. Ele parecia determinado a irritá-la, a tirá-la do sério, e para sua própria surpresa, estava conseguindo. No entanto, por trás das provocações e das discussões acaloradas, Hye-jin percebia algo estranho. Um brilho de arrependimento nos olhos de Tae-young,
Um esforço genuíno para fazê-la rir e uma preocupação disfarçada por trás de suas piadas. Será que ele estava tentando se redimir? Será que depois de 6 anos, ele finalmente tinha uma explicação para o seu desaparecimento? E o mais importante, Hye-jin queria ouvir essa explicação. Ela se sentia dividida entre a raiva do passado e uma crescente curiosidade, uma faísca de esperança que ela se recusava a admitir. A vida, definitivamente, havia se tornado muito mais complicada e muito mais interessante. A situação atingiu um ponto crítico durante o lançamento da nova linha de maquiagem da Bloom. Hye-jin havia planejado cada detalhe meticulosamente, desde a campanha publicitária até a organização do evento. A pressão era imensa e ela se dedicava incansavelmente para garantir o sucesso do lançamento. Imagine a cena. Uma proposta de comercial com um grupo de dançarinos de K-pop vestidos de batom gigante ou a sugestão de usar um influenciador digital conhecido por seus vídeos hilários, mas completamente inadequados para a imagem sofisticada. Da Bloom, Hye-jin resistia com unhas e dentes, tentando manter o controle da situação. As discussões entre eles se tornaram frequentes e acaloradas, atraindo olhares curiosos dos colegas de trabalho. No entanto, em meio ao caos, ela percebia que as ideias de Tae-young, por mais insanas que parecessem, tinham um potencial inegável. Ele enxergava ângulos que ela não via, desafiava suas convicções e a forçava a sair da sua zona de conforto. Era como se ele estivesse disposto a incendiar o plano original para que algo novo e mais vibrante pudesse surgir das cinzas. Fora do expediente, a tensão persistia. Uma noite, Hye-jin encontrou Tae-young, tentando desesperadamente preparar um jantar romântico em seu apartamento. O aroma de comida queimada invadia o corredor e a cena era digna de uma comédia pastelão. Panelas espalhadas pela cozinha, ingredientes voando pelos ares e Tae-young, com o rosto sujo de farinha, tentando desesperadamente acender o fogão. "O que você está fazendo?" perguntou Hye-jin, incapaz de conter o riso. "Estou tentando te impressionar", respondeu Tae-young, com um sorriso sem graça. "Pensei que um jantar romântico seria uma boa maneira de me desculpar por tudo." Hye-jin sentiu o coração acelerar. Aquele gesto, por mais desajeitado que fosse, a tocou profundamente. Ela sabia que Tae-young não era um cozinheiro de mão cheia e que o jantar provavelmente seria um desastre. Mas o esforço, a sinceridade em seus olhos era inegável. Apesar da desconfiança, Hye-jin aceitou o convite. O jantar foi, como esperado, um fracasso. A comida estava intragável, o vinho derramado na toalha e a atmosfera carregada de constrangimento. No entanto, entre risadas e tentativas frustradas de salvar a noite, eles começaram a conversar. Tae-young finalmente revelou o motivo de seu desaparecimento anos atrás, uma emergência familiar que o forçou a voltar para sua cidade natal sem poder se comunicar com ninguém. Ele se sentia culpado por tê-la deixado sem explicações e passara anos remoendo o erro. A confissão de Tae-young abriu uma brecha na armadura de Hye-jin. Ela percebeu que a raiva que sentia por ele era, na verdade, uma máscara para a dor e a decepção que a consumiam há anos. A verdade, embora amarga, a libertou. Aos poucos, a tensão entre eles começou a se dissipar, dando lugar a uma conexão mais profunda e honesta. No entanto, um segredo pairava sobre eles, uma sombra que ameaçava destruir a frágil paz que haviam conquistado. Um envelope misterioso, entregue anonimamente a Hye-jin, continha fotografias comprometedoras de Tae-young com outra mulher, sugerindo que sua história sobre a emergência familiar poderia ser uma farsa. A desconfiança, como uma erva daninha, começou a crescer novamente em seu coração. A dúvida corroía Hye-jin como um ácido.
As imagens no envelope eram explícitas, mostrando Tai Yang em momentos íntimos com uma mulher que ela nunca havia visto antes. A confiança, recém-restabelecida, escorria por entre seus dedos como areia. Ela se sentia traída novamente, a ferida antiga reaberta com uma crueldade inesperada. A situação era um labirinto de emoções, onde a razão se perdia em meio à fúria e à tristeza. Hye-jin confrontou Tai Yang, a voz embargada pela emoção. Ele negou veementemente qualquer envolvimento com a mulher nas fotos, alegando que eram montagens, uma tentativa de destruir sua reputação e a da Bloom Cosmetics. A princípio, Hye-jin se recusou a acreditar nele. A desconfiança era forte demais. A dor recente ainda pulsava em seu peito. No entanto, a forma como ele se defendia, a sinceridade em seu olhar, a convicção em suas palavras a faziam hesitar. Ele parecia genuinamente desesperado para provar sua inocência, disposto a tudo para reconquistar sua confiança. Decidida a descobrir a verdade, Hye-jin começou a investigar por conta própria. Contratou um detetive particular, vasculhou as redes sociais, entrevistou colegas de trabalho e até mesmo se aventurou em becos escuros de Seul em busca de pistas. A investigação a levou a descobrir uma teia de intrigas e rivalidades dentro da Bloom Cosmetics. Aparentemente, um dos principais concorrentes da empresa, um homem ambicioso e inescrupuloso chamado Min-jun, estava disposto a tudo para prejudicar a imagem da Bloom e tomar para si a liderança do mercado. Min-jun, outrora um amigo próximo de Tai Yang, nutria uma inveja secreta de seu talento e carisma. Despeitado por ter sido preterido na promoção para diretor de marketing, ele planejou uma vingança meticulosa, utilizando informações confidenciais e aliados dentro da empresa para difamar Tai Yang e Hye-jin. As fotos eram parte de um plano elaborado para destruir a reputação de Tai Yang, desacreditá-lo perante a diretoria da Bloom e, consequentemente, abrir caminho para sua própria ascensão. Enquanto Hye-jin desvendava o mistério, ela e Tai Yang se aproximavam cada vez mais. A investigação os forçou a trabalhar juntos, a confiar um no outro, a compartilhar seus medos e suas esperanças. Eles passaram noites em claro, analisando documentos, seguindo pistas e elaborando estratégias para desmascarar Min-jun. Em meio ao perigo e à adrenalina, a atração entre eles se intensificou, tornando-se irresistível. Era como se o destino estivesse conspirando para uni-los, para mostrar que, apesar de todos os obstáculos, o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. Um dia, Hye-jin e Tai Yang descobriram que Min-jun havia contratado um hacker para invadir os sistemas da Bloom Cosmetics e roubar informações confidenciais. Eles conseguiram rastrear o hacker até um cybercafé em Gangnam, onde o surpreenderam em flagrante. O hacker, sob pressão, confessou ter sido contratado por Min-jun e revelou detalhes cruciais sobre o plano de difamação. Com as provas em mãos, Hye-jin e Tai Yang foram até a polícia e denunciaram Min-jun. A investigação policial confirmou as acusações e Min-jun foi preso, acusado de sabotagem, difamação e crimes cibernéticos. A Bloom Cosmetics estava salva e a reputação de Tai Yang e Hye-jin estava restaurada. No entanto, a sombra da dúvida ainda pairava sobre eles. A relação, embora fortalecida pela adversidade, ainda carregava as cicatrizes do passado. Apesar da queda de Min-jun, um resquício de incerteza persistia na mente de Hye-jin. A imagem da mulher nas fotos, embora comprovadamente manipulada, continuava a assombrá-la. Era como um espinho cravado em seu coração, impedindo-a de se entregar completamente ao amor de Tai Yang. Ela sentia que havia algo que ele não estava contando, um segredo obscuro
que pairava sobre o relacionamento deles. Em uma noite chuvosa, enquanto caminhavam pelas ruas iluminadas de Myeongdong, Hye-jin confrontou Tae-young mais uma vez. A atmosfera estava carregada de tensão, o silêncio interrompido apenas pelo som da chuva e pelo ritmo acelerado de seus corações. "Eu preciso saber a verdade, Tae-young", disse ela, a voz firme, apesar da apreensão. "Quem é aquela mulher? Qual é o seu envolvimento com ela?" Tae-young suspirou, o rosto marcado pela angústia. Ele hesitou por um momento, como se estivesse lutando contra seus próprios demônios. Finalmente, ele cedeu, revelando um passado doloroso que ele havia mantido escondido por anos. A mulher nas fotos era Ji-woo, sua irmã mais velha, que havia falecido em um acidente de carro há 5 anos. A culpa o consumia, pois ele havia sido o motorista naquela noite. A revelação atingiu Hye-jin como um raio. A dor e o remorso estampados no rosto de Tae-young eram inegáveis. Ela percebeu que ele havia guardado aquele segredo para protegê-la, para evitar que ela sentisse a mesma dor que ele sentia. Ele temia que a verdade a afastasse, que ela não pudesse aceitar um homem marcado por um passado tão trágico. Hye-jin abraçou Tae-young com força, sentindo suas lágrimas molharem seu ombro. A dor dele se tornou a dor dela, a culpa dele, a culpa dela. Ela compreendeu que o amor verdadeiro não se baseava na perfeição, mas na aceitação, na compaixão e na incapacidade de perdoar. Aquele segredo, em vez de separá-los, os uniu ainda mais, fortalecendo o vínculo que os ligava. No entanto, a história não terminava ali. Uma semana depois, Hye-jin recebeu uma carta anônima com novas informações sobre o acidente de carro, que vitimou Ji-woo. A carta sugeria que o acidente não havia sido um simples erro humano, mas sim um ato de sabotagem. Alguém havia manipulado o carro de Tae-young, intencionalmente causando o acidente. A suspeita recaiu sobre o pai de Ji-woo, um homem rico e influente que nunca havia aprovado o relacionamento da filha com Tae-young. A investigação revelou que o pai de Ji-woo havia contratado um mecânico para sabotar o carro, na esperança de impedir o relacionamento dos dois. Ele acreditava que Tae-young não era digno de sua filha e temia que ele a levasse para um futuro incerto. A descoberta abalou Tae-young profundamente, confrontando-o com a verdade sombria sobre a morte de sua irmã. A dor da perda se intensificou, misturando-se à raiva e ao desejo de justiça. Hye-jin, ao lado de Tae-young, o apoiou em sua busca pela verdade. Juntos, eles reuniram provas e denunciaram o pai de Ji-woo à polícia. O julgamento foi longo e doloroso, expondo segredos familiares e feridas antigas. No final, a justiça foi feita e o pai de Ji-woo foi condenado por homicídio culposo e sabotagem. A verdade, finalmente, havia vindo à tona, libertando Tae-young do peso da culpa e permitindo que ele seguisse em frente com sua vida. A tempestade havia passado e o sol começava a brilhar novamente, iluminando o caminho para um futuro mais feliz e promissor. O epílogo do julgamento deixou Tae-young exausto, mas com um peso menor sobre os ombros. A libertação da verdade, embora amarga, permitiu que ele começasse a reconstruir sua vida. Hye-jin, testemunha de sua dor e resiliência, sentia um amor ainda mais profundo por ele. No entanto, a sombra do passado ainda pairava, manifestando-se em pesadelos ocasionais e momentos de melancolia. Tae-young, apesar de sua aparente recuperação, lutava contra a culpa do sobrevivente, questionando o propósito de sua existência. Para ajudá-lo a superar seus traumas, Hye-jin o incentivou a se reconectar com seus antigos hobbies e paixões. Tae-young, que antes era um talentoso músico,
Havia abandonado a guitarra após a morte de Ji-woo, incapaz de enfrentar a dor que a música evocava. Hye-jin o presenteou com uma nova guitarra, incentivando-o a tocar novamente. A princípio, ele resistiu, alegando que havia perdido a inspiração. Mas com o apoio e a paciência de Hye-jin, ele gradualmente retomou seu instrumento, descobrindo na música uma forma de expressar suas emoções e de se conectar com sua irmã. Imagine a cena: Tae-young, sentado à luz de velas, dedilhando melodias suaves em sua guitarra. A música preenchia o apartamento, criando uma atmosfera intimista e acolhedora. Hye-jin, sentada ao seu lado, observava-o com admiração, sentindo o amor e a esperança fluírem em suas veias. Enquanto Tae-young se dedicava à música, Hye-jin enfrentava seus próprios desafios na Bloom Cosmetics. A empresa estava passando por uma reestruturação interna e ela se viu no centro de uma disputa de poder entre diferentes facções. Alguns executivos, ressentidos com sua ascensão meteórica, tentavam minar sua autoridade e sabotar seus projetos. Hye-jin, no entanto, não se intimidou. Ela usou sua inteligência, sua determinação e sua capacidade de liderança para superar os obstáculos e defender seus ideais. Em uma dessas batalhas, Hye-jin se deparou com um antigo projeto de Tae-young, uma linha de cosméticos orgânicos e sustentáveis que ele havia idealizado antes de deixar a empresa. O projeto havia sido engavetado por executivos conservadores que o consideravam arriscado e pouco lucrativo. Hye-jin, inspirada pela visão de Tae-young, decidiu resgatar o projeto, adaptando-o aos novos tempos e lançando-o como um produto inovador e ecologicamente correto. O lançamento da linha de cosméticos orgânicos foi um sucesso estrondoso, impulsionando as vendas da Bloom Cosmetics e consolidando a posição de Hye-jin como uma líder visionária. Tae-young, orgulhoso do sucesso de sua ex-namorada, a apoiou em cada etapa do processo, oferecendo sua experiência e seu conhecimento. A colaboração entre eles se tornou um exemplo de parceria e respeito mútuo, demonstrando que o amor e o sucesso profissional podiam coexistir harmoniosamente. Contudo, a aparente calmaria era apenas a superfície. Uma série de eventos inexplicáveis começou a acontecer. E-mails anônimos com ameaças veladas, sabotagem em reuniões importantes e até mesmo tentativas de difamar Hye-jin nas redes sociais. Alguém estava tentando destruí-la, mas quem? E por quê? A resposta, como sempre, estava escondida em segredos do passado, em rancores mal resolvidos e em ambições desmedidas. A teia de intrigas se adensava, prenunciando uma nova tempestade que ameaçava a felicidade de Hye-jin e Tae-young. A sensação de estar sendo observada, de ter cada movimento analisado, tornava os dias de Hye-jin um exercício constante de cautela. Cada sorriso parecia ensaiado, cada palavra cuidadosamente escolhida. A paranoia se instalava como uma névoa densa, obscurecendo sua visão e minando sua confiança. Ela se sentia como uma peça de xadrez em um tabuleiro manipulado por um adversário invisível, cada jogada calculada para levá-la à ruína. A investigação, conduzida discretamente com a ajuda de um ex-colega da polícia, revelou que as ameaças vinham de uma fonte interna. So Yeon, a secretária pessoal de um dos diretores mais influentes da Bloom Cosmetics, o Sr. Park. So Yeon, uma mulher aparentemente inofensiva e dedicada, nutria uma obsessão secreta por Tae-young e via Hye-jin como um obstáculo em seu caminho. Imagine a cena: So-yeon observando Hye-jin e Tae-young de longe, com um olhar frio e calculista, tecendo uma teia de mentiras e manipulações para separá-los. A motivação de So-yeon era complexa, uma mistura de amor não correspondido, inveja e ressentimento. Ela se sentia desprezada por Tae-young, que nunca a havia notado como algo mais do que uma funcionária.
Ao mesmo tempo, invejava o sucesso e a felicidade de Hye-jin, que havia conquistado o coração do homem que ela tanto desejava. Movida por esses sentimentos obscuros, So-yeon decidiu se vingar, utilizando sua posição privilegiada. As provas contra So-yeon eram irrefutáveis. E-mails falsificados, mensagens anônimas, manipulação de informações confidenciais. Confrontada com as evidências, ela confessou seus crimes, revelando um plano meticuloso para destruir a reputação de Hye-jin e reconquistar Tae-young. A confissão trouxe alívio para Hye-jin, mas também uma sensação de tristeza e decepção. Ela nunca imaginou que uma pessoa tão próxima pudesse ser capaz de tanta maldade. Enquanto Hye-jin lidava com as consequências da traição de So-yeon, Tae-young enfrentava seus próprios dilemas. Ele havia recebido uma proposta irrecusável para liderar um projeto musical ambicioso em Nova York. Uma oportunidade única de reviver seu sonho de ser um músico profissional. A proposta, no entanto, exigia que ele se mudasse para os Estados Unidos por pelo menos 2 anos, deixando Hye-jin para trás. A perspectiva de se separar de Hye-jin era dolorosa para Tae-young. Ele havia encontrado a felicidade ao lado dela e não queria perder essa chance. No entanto, ele também sentia que precisava seguir seu coração, realizar seu sonho e provar a si mesmo que ainda era capaz de criar algo significativo. A decisão era angustiante, um dilema que o consumia por dentro. Hye-jin, percebendo a angústia de Tae-young, o incentivou a seguir seu sonho. Ela sabia que ele precisava daquela oportunidade para se libertar do passado e encontrar seu próprio caminho. "Vá, Tae-young", disse ela, com um sorriso gentil. "Eu vou te esperar. O amor verdadeiro supera qualquer distância." As palavras de Hye-jin tocaram o coração de Tae-young, dando-lhe a coragem de tomar a decisão que ele sabia ser a certa. Ele aceitou a proposta, prometendo a Hye-jin que voltaria para ela assim que possível. A despedida foi dolorosa, um misto de lágrimas e promessas. Eles se abraçaram apertado, selando seu amor com um beijo apaixonado. A distância seria um desafio, mas eles estavam determinados a superar qualquer obstáculo, a manter a chama do amor acesa, mesmo a milhares de quilômetros de distância. A separação, paradoxalmente, parecia fortalecer o vínculo entre eles, como se o tempo e a distância fossem apenas testes para provar a força do seu amor. Os meses que se seguiram à partida de Tae-young foram um turbilhão de emoções para Hye-jin. A saudade era uma sombra constante, acompanhando-a em cada passo, em cada decisão. Ela se dedicou ainda mais ao trabalho, mergulhando de cabeça em novos projetos e desafios, como uma forma de preencher o vazio deixado por ele. A Bloom Cosmetics prosperava sob sua liderança, lançando produtos inovadores e conquistando novos mercados. No entanto, o sucesso profissional não era suficiente para aplacar a solidão que a consumia. As videochamadas com Tae-young eram um alívio, um momento de conexão e intimidade em meio à distância. Eles compartilhavam suas alegrias, suas tristezas, seus medos e seus sonhos. Tae-young estava radiante em Nova York, imerso em seu mundo musical, compondo, tocando e colaborando com artistas talentosos. Hye-jin se orgulhava de suas conquistas, mas sentia um aperto no coração ao vê-lo tão longe, vivendo uma vida que ela não podia compartilhar. Em uma dessas conversas, Tae-young mencionou que havia conhecido uma violinista talentosa chamada Soo-ah, com quem estava trabalhando em um projeto musical desafiador. Ele descreveu Soo-ah como uma artista apaixonada e inspiradora, mas enfatizou que sua relação era estritamente profissional. Hye-jin, no entanto, não conseguiu evitar um lampejo de ciúme. A insegurança, como uma erva daninha, começou a crescer em seu coração, corroendo sua confiança. Imagine a cena: Hye-jin, sentada sozinha em seu apartamento,
revendo fotos de Taeyang e Sua nas redes sociais, sentindo-se cada vez mais desconfortável com a proximidade deles. A dúvida a atormentava. Será que Taeyang estava sendo sincero? Será que ele estava se apaixonando por Sua? Para tentar dissipar suas inseguranças, Hye-jin decidiu fazer uma viagem surpresa a Nova York. Ela comprou uma passagem de avião e embarcou em uma aventura impulsiva, determinada a confrontar Taeyang e descobrir a verdade. A viagem foi longa e cansativa, mas a expectativa de reencontrá-lo a mantinha animada. Ao chegar em Nova York, Hye-jin procurou Taeyang em seu estúdio de gravação. A cena que encontrou a deixou chocada. Taeyang e Sua estavam ensaiando uma música em perfeita harmonia, seus corpos quase se tocando. A atmosfera era carregada de tensão sexual e Hye-jin sentiu o sangue gelar em suas veias. Taeyang, ao vê-la, ficou surpreso e constrangido. Ele tentou explicar que a proximidade com Sua era apenas profissional, que eles estavam apenas focados em seu trabalho. Hye-jin, no entanto, não acreditou. A raiva e a decepção a consumiram, e ela o acusou de traição. A discussão foi acalorada, um turbilhão de palavras e emoções. Taeyang tentou se defender, mas Hye-jin estava cega pela dor. Ela o acusou de ter se esquecido dela, de ter trocado seu amor por uma nova paixão. Taeyang, desesperado, implorou para que ela o ouvisse, mas Hye-jin se recusou. Em meio à confusão, Sua se aproximou e com um olhar penetrante disse a Hye-jin: "Você precisa saber a verdade. Taeyang nunca deixou de te amar. Ele fala de você o tempo todo e a inspiração para suas músicas vem de você." As palavras de Sua atingiram Hye-jin como um raio, revelando uma verdade que ela havia se recusado a enxergar. A culpa a invadiu e ela percebeu que havia agido impulsivamente, deixando-se levar pelo ciúme e pela insegurança. O peso daquelas palavras ditas por Sua quebrou a barreira de desconfiança que Hye-jin tinha criado ao seu redor. A verdade finalmente aparecia por completo. O amor de Taeyang por ela continuava forte, mantido pela distância e alimentado pela saudade. Sua insegurança, aumentada pela pressão do trabalho e pela solidão, a tinha deixado cega para a realidade, fazendo com que ela cometesse um erro que quase acabou com o relacionamento deles. A noite seguinte foi de reconciliação e desabafos. Taeyang e Hye-jin conversaram por horas, falando sobre suas mágoas, compartilhando seus medos e confirmando seu amor. Ele explicou que a proximidade com Sua era apenas uma parceria musical, uma chance de explorar novos sons e de se desafiar. Como artista, ela admitiu que tinha se deixado levar pelo ciúme e pela insegurança, agindo por impulso e de forma injusta. Aos poucos, a tensão foi sumindo, dando lugar a uma sensação de paz e alívio. Eles se abraçaram forte, firmando seu compromisso de superar os problemas e construir um futuro juntos. A distância, que antes parecia um problema sem solução, agora se mostrava como um teste vencido, uma prova de que o amor deles era forte o bastante para aguentar qualquer dificuldade. Taeyang terminou seu projeto musical em Nova York com muito sucesso, e Hye-jin continuou liderando a Bloom Cosmetics, firmando sua posição como uma executiva talentosa e com visão de futuro. Ao voltar para a Coreia, Taeyang encontrou Hye-jin mais forte e segura, feliz com seu sucesso no trabalho e na vida pessoal. Eles se casaram em uma cerimônia pequena, cercados por amigos e familiares, celebrando a união de duas pessoas que se encontraram, se perderam e se acharam de novo em meio a muitas emoções. A vida seguiu seu rumo, com seus altos e baixos, seus desafios e conquistas. Mas a cada passo, eles se apoiavam um ao outro, fortalecendo a ligação entre eles. Anos depois, sentados lado a lado na varanda, olhando o pôr do sol sobre Seul, Hye-jin e Taeyang
pensavam sobre o caminho que tinham percorrido. As lembranças do passado, com suas dores e alegrias, eram como peças de um quebra-cabeça que formava a história de amor deles. Aquele amor, nascido da rivalidade e da desconfiança, transformado pela superação e pelo entendimento, era a prova de que o destino, às vezes, nos prega peças para nos levar ao caminho certo. A história deles, afinal, era um exemplo da força, do amor verdadeiro, da importância do perdão e da capacidade de recomeçar. Um lembrete de que, mesmo nos momentos mais difíceis, a esperança pode nascer e que a felicidade, muitas vezes, aparece nos lugares mais inesperados. Com tudo isso, não seria válido perguntar até onde estamos dispostos a enfrentar nossas próprias inseguranças por um amor que vale a pena lutar.